Olá a todos, bom dia. É um grande prazer novamente estar aqui contemplando com todos aqueles que estão nessa sala mais um rugby do Sindicato das Santas Casas do Estado de São Paulo. Aqueles que estão pela primeira vez, o sindicato tem uma parceria com a Hospitalar e já há algum tempo já fizemos várias apresentações de parceiros que oferecem produtos ou serviços para o segmento filantrópico, o segmento de prestação de serviços de saúde, que pode, obviamente, ser um atrativo, ser negócios importantes para a área hospitalar, não só para hospitais, clínicas e assim sucessivamente. Então, hoje nós estaremos aqui falando um pouco sobre a questão de como utilizar a inteligência artificial para ajudar a diminuir o absenteísmo, tá? Antes de eu fazer a apresentação aqui do nosso convidado, eu queria novamente passar para os senhores, que eu acho que é fundamental, fazer para a propaganda nossa aqui do nosso congresso, que nós vamos realizar o nosso congresso agora no período eh, de 15 a 17 de outubro, lá em Águas de São Pedro, né? É um evento muito importante, pretendemos lá colocar em média 350 participantes. Este evento é realizado num resort aqui em São Pedro. Essa área que os senhores estão vendo aqui é uma área com piscina aquecida. Temos aí uma programação intensa, né? No evento, essa programação inclui desde a chegada na abertura lá com happy hour aos congressistas. Depois, no dia seguinte, nós temos um coquetel. Nós vamos premiar aí não só os profissionais de RH, mas também destacar outras instituições. E, obviamente, para todos aqueles que estiverem lá no evento, os congressistas, eles também podem ser premiados, né? Nós vamos estar lá premiando o smartphone, smartwatch, Alexa, e inclusive duas diárias, né, para o próprio hotel lá onde está sendo realizado o evento e um para a Pousada do Capitão, que fica lá em Ilha Bela. É um convite que se faz para um direito a um acompanhante. Então, eu acho que isso, todos que tiverem curiosidade, entrem no nosso site www.sidosfil.com.br. Será uma satisfação enorme ter vocês lá dividindo e compartilhando ideias com todos aqueles que estiverem presentes. Inclusive, está lá presente o meu convidado aqui, meu amigo André Camargo, que é CEO da Close Care. Meu amigo André, seja bem-vindo aqui. Um grande prazer novamente ter a oportunidade de conversar com você, André. Muito obrigado, doutor. O prazer é todo meu. Bom dia. Obrigado pela participação de todo mundo que está conectado com a gente. E fiquei super animado também com o evento, hein? É um lugar bonito. Tomara que São Pedro ajude ali ao ficar o clima da foto, que aí o evento promete. Tenho certeza que o evento vai ser muito grande. André, nós temos encontrado dentro do contexto de gestão de recursos humanos o fato de que a maior despesa da área de recursos humanos efetivamente é a folha de pagamento, né? Então, eu precisaria, dentro desse caso, né, fazer com que você possa passar para aqueles que estão nos assistindo essa ferramenta que nós estamos disponibilizando lá no nosso congresso, que eu tenho certeza que ela propiciará uma gestão adequada nestas questões do absenteísmo, em especial a questão da apresentação dos atestados. Então, eu vou deixar aí você à vontade para fazer didaticamente esta explicação para aqueles que estão nos assistindo. Você pode aí, está liberado o compartilhamento, você pode compartilhar. Se tiver alguma dúvida, a gente pede ajuda lá para a nossa assessoria técnica da Hospitalar. Tenta já Ah, compartilhar, ver se dá certo aí. perfeito, perfeito, doutor. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui só para poder contextualizar vocês sobre a nossa atividade por aqui, como a gente tem ajudado os nossos clientes a fazer uma gestão mais automatizada dos atestados. Certo? Acho que tá a tela que está funcionando Ótimo, direitinho. ótimo, ótimo. Mas antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço. Esse é um tema bastante quente, né, dentro de diversos setores, principalmente no setor hospitalar, né? Muito porque o fácil acesso de se obter atestado
aumenta bastante a questão do absenteísmo, e tem um outro fator que é muito interessante, que é o salário médio dos funcionários do setor, que são normalmente acima da média do salário mínimo. Então, o que faz com que o atestado fique mais caro. Então, um dia não trabalhado acaba custando muito caro, né, para as empresas e tudo mais, que tem que lidar com esse problema todo dia. Mas muito bem, como que funciona a Close Care e o que que a gente faz por aqui, né? Basicamente, ela é uma plataforma que a gente ajuda os nossos clientes a automatizarem a gestão do atestado, fazendo a validação e garantindo que a empresa está abonando simplesmente os atestados que realmente estão corretos e que estão em linha com as regras do sindicato, né? Com as regras da CLT e com as regras que existem em política. Então, como é que isso funciona, tá? A gente está no mercado desde 2018, então só para contextualizar um pouquinho, hoje a gente recebe aí em torno de 120 mil atestados por mês, de uma base de clientes, de mais de 60 clientes de tipos dos mais distintos possíveis. A gente tem tanto varejo, então eu trabalho com Burger King, com Starbucks, temos parceria com Outback, indústrias como a BRF, empresas de call center, então tem um público bastante distinto que sofre dos mesmos problemas. E na área da saúde, mais especificamente, a gente está atuando aí com grandes hospitais como o Grupo Santa Joana, como a Plena Saúde, entre outros, tá? O que que tem de interessante aqui? A plataforma vai ajudar de ponta a ponta, desde o momento da coleta do documento até o momento da análise. Então a gente sabe que, por exemplo, no ramo hospitalar, o acesso ao documento é muito fácil. Então, como é que a gente vai ajudar nisso? Começando a trabalhar juntos, a gente parametriza uma conta para os nossos clientes com as regras que vocês têm de política. Olha, André, aqui no nosso hospital, a gente tem uma regra que o funcionário tem que entregar o atestado com até 24 horas após ele ter recebido. Aqui a gente tem um limite de, por exemplo, até 2 declarações de doação de sangue por ano, ou X declarações de acompanhamento de menor dependente. Então a gente pega essas regras e parametriza. A partir desse momento, o funcionário começa a ficar disponível para enviar os documentos dele através de um link. Então a gente disponibiliza um site, que é um local onde ele vai entrar pelo próprio celular, bater a foto e enviar o documento para a gente, tá? Num fluxo que hoje, em grande parte dos hospitais, acontece dentro do próprio ambulatório. Então, normalmente, existe um ambulatório interno onde esse funcionário tem que entregar na mão do enfermeiro, de um técnico de segurança e etc. Agora a gente vai digitalizar isso. Então o funcionário consegue bater a foto, entrega esse documento e a gente faz aqui o processo de validação desse documento. O que que isso quer dizer? A gente vai transcrever as informações e checar se elas estão de acordo com as regras que vocês têm em política. É um trabalho que em grande parte das vezes é feito dentro do ambulatório, mas que ele não envolve muitas vezes uma conferência muito aprimorada de é, bater com as regras que vocês têm em convenção, checagem se o CRM do médico é válido ou não, checagem se está dentro do prazo. Então a gente digitaliza isso e dá transparência para vocês de todo o processo, aonde vocês estão tendo problema, quais atestados foram recusados, quais não foram. E tem um ponto interessante que conecta com a atividade da área de gestão de saúde ou de segurança do trabalho, que é o encaminhamento para o ambulatório somente em casos que o ambulatório tenha que acompanhar mais de perto. Então, o que que isso quer dizer? A partir de agora, nem todos os funcionários têm que ir até o ambulatório para entregar o documento, e o ambulatório fica responsável por acompanhar os casos mais sérios. Em outras palavras, olha, a partir de agora, em vez do o gestor tem que aprovar as declarações de horas e o nosso ambulatório tem que ver todos os atestados, o ambulatório vai se focar nos atestados mais sérios, por exemplo. Então, potenciais casos de afastamento para INSS, funcionários que somaram mais de 15 dias, funcionários que entregaram atestados de determinadas patologias. Então, a gente começa a colocar a nossa área de SESMIT para atuar em cima dos casos mais complexos e que eventualmente geram mais afastamento e podem gerar mais sinistro no plano de saúde também. Então a gente começa a atuar nesses casos de maneira mais próxima, e o que a gente vê muito nos nossos clientes é a área da saúde, por exemplo, homologando, validando esses atestados mais sérios. Então, na prática, olha, a gente vai convocar para passar no ambulatório de vocês funcionários que entregaram atestados de dor nas costas acima de 5 dias. O médico do trabalho, por exemplo, já acompanha esses casos mais de perto, ele vai sentar com esse paciente e vai homologar se aquele atestado precisa de 5 dias ou ele pode ser reduzido o prazo ali de afastamento. E o médico do trabalho de vocês tem
envergadura, né? Ele consegue, por lei, dar um atestado em cima do atestado da rede. E então, com isso, os nossos clientes têm feito o período médio de afastamento reduzir e reduzir o absenteísmo com esse trabalho mais proativo das equipes de saúde. Uma vez aprovado esse documento, a gente integra no sistema de folha, normalmente, dos nossos clientes e encaminha esses dados para lá, gerando relatórios, mostrando como é que está o absenteísmo dentro da empresa, quais as principais áreas, identificando potenciais hiperatestadores. Então, consolida tudo isso dentro de uma experiência online para que vocês tenham controle desses dados que são tão importantes no dia a dia, tá? Pontos interessantes da gente pescar aqui. É um problema que hoje ele assola todas as empresas, basicamente, que têm funcionários que batem ponto e normalmente acima de 250 funcionários. Então, acima de 250 funcionários, a empresa já recebe um volume em torno de 50 atestados por mês no mínimo. Então, é uma quantidade grande de documento que tem uma incidência grande de fraude e abuso, né? A gente sabe bastante que esse problema tem crescido nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo também tem pessoas doentes ali que precisam de um cuidado mais próximo, que precisam de um acompanhamento mais próximo, e a gente consegue dar bastante visibilidade usando esse dado dentro desse processo de gestão. Aqui é um pouquinho da experiência, só para tangibilizar, né? Então tem uma solução aqui, que é um site, eu gosto de dar o nome mais fácil de todo mundo entender. É um site que o funcionário acessa que é enviei.me. Então, é muito simples. A gente tem indústrias hoje que a mão de obra, só para vocês terem uma ideia, é composta por pessoas, por exemplo, vindo do Haiti, que nem português falam e que entregam bastante atestado e que usam a plataforma e não tem problema para acessar. Então, é muito simples. Entra nesse site, põe o CPF e a data de nascimento. Eles fazem login com CPF e data de nascimento, dão OK, põe o número do celular aqui, que vai ser super importante para a gente depois mandar as mensagens dizendo se o atestado foi aprovado ou recusado, se o funcionário tem que ir até o ambulatório para poder fazer a validação desse documento. Toda essa comunicação com o colaborador é feita por SMS, aqui através do número do celular que ele coloca. Depois ele dá um OK nos termos de vocês para dar segurança jurídica, caso a gente, por exemplo, pegue uma fraude e tenha que fazer uma justa causa. Isso acontece bastante. Fofocas legais do dia, né? A gente, em torno de 1% dos atestados que a gente pega são fraudulentos, tá? 13%, então, do montante de 100 documentos recebidos, 13%, 13 deles, são recusados por estarem fora das regras e um desses 100 é uma fraude e que gera uma justa causa. Então, o montante é bastante significativo, assim, se a gente for olhar uma empresa que em média receba 1.000, 2.000 documentos, a gente sempre tem um volume mensal ali de fraudes acontecendo. Então, aqui, dando sequência aqui ó, às telinhas do aplicativo, ele dá o OK nos termos e regras e aí ele seleciona o tipo de documento que ele quer encaminhar, se é documento de afastamento ou de saúde ocupacional. A gente recebe mais documentos além só do atestado. Então, são mais de 30 tipos dentro desse funil de gestão do afastamento. Ele selecionou o tipo de documento e a gente começa aqui fazer algumas perguntinhas para ele responder. Qual que é a data de início? Ele bate uma foto ou sobe o PDF do documento, põe continuar. Você pode mandar mais de uma foto por envio e dá o OK, ele recebe o número de protocolo. Pronto, está finalizado o fluxo dele. Esse documento vem para a tela da direita e entra dentro da plataforma de gestão mesmo, que a nossa equipe apoia vocês nesse processo de aprovação e recusa, e ao mesmo tempo vocês têm acesso a todo o histórico, aos relatórios, aos funcionários que têm que ir para o INSS, todo esse fluxo de afastamento aqui antes do encaminhamento do funcionário para o INSS, ele fica automatizado por aqui para vocês poderem acompanhar de perto e fazerem a gestão direitinho, inclusive do que está indo para a folha e o que não está. A ideia era mais dar uma tangibilizada, doutor Edson, aqui, para facilitar para todo mundo visualizar o que a gente faz. E acho que a partir de agora a gente pode bater papo, enfim, tirar as dúvidas, né, um pouquinho. Bom, eu vou começar. Eu tenho algumas dúvidas e eu quero colocar também, desde já, a sala para que as pessoas possam já direcionar perguntas aqui no chat. Muito bem, meu amigo André, vamos por parte, tá? A primeira pergunta que eu vou dizer para você é o seguinte: pelo que eu vi na sua apresentação, ela não restringe-se só ao fato eh, da recepção pelo aplicativo de atestados médicos odontológicos.
pode ser feito outros documentos. Por exemplo, ele pode justificar a falta por uma certidão de óbito do parente dele, ele pode justificar a falta por uma certidão de casamento, ele pode fazer as outras justificativas que são talvez apregoadas aí já na própria CLT. O que, obviamente, a sua ferramenta facilita é a desnecessidade, aspas, né, deste colaborador ter que ir no RH para entregar o documento. Ele entrega pelo aplicativo, é isso? Excelente ponto. A gente ajuda, então, em alguns pontos da jornada. O primeiro deles é na recepção do documento, perfeito. Então, o funcionário não tem mais que entregar um documento que muitas vezes tem uma informação sensível, entregar na mão de um gestor. Por exemplo, às vezes tem um caso específico de uma patologia que pode gerar um constrangimento, e ele entrega na mão do gestor. O gestor tem acesso a essa informação sensível, então a gente elimina essa parte. Então, digitaliza a coleta. Uma segunda entrega de valor é a transcrição do documento, então, que hoje gera bastante trabalho operacional, ou para o SESMIT, que é uma mão de obra super qualificada, que tem que ficar, às vezes, digitando documentos, 100, 50 documentos todo dia. Então, a gente auxilia no processo de transcrição. E número 3, na validação automática desse documento. Não só com relação à fraude, mas na checagem se esse documento está em compliance, está de acordo com as regras do cliente. Tá? E aí não é só em termos de recusa, mas está dentro de um fluxo de convocação para o ambulatório, está dentro de um fluxo de afastamento para o INSS, ele é um possível NETEP e a empresa tem um acompanhamento especial para casos de possíveis doenças do trabalho. Então a gente tem todo esse fluxo parametrizado também. Mas, mas ele recepciona outros documentos, esses que eu citei, Também, por exemplo. também, e as Ele regras quer também seguem. justificar, ele quer justificar o casamento dele, quer Isso. justificar, isso pode ser feito. A Também, parametrização, ela não só aceita atestados, ela aceita outros documentos que perfeito. possam, estar na gestão do absenteísmo. É isso que eu quero dizer. Perfeito. São mais de 30 tipos de documento aceitos e para cada um a gente consegue ter regras específicas. Tá. Outra coisa que eu queria ver com você, você disse para mim que todo o seu sistema vai estar amarrado também às questões das convenções coletivas. Nós já conversamos isso há algum tempo atrás. Então, a primeira coisa que o gestor vai ter que fazer é alimentar, eu não sei se é alimentar ou passar para você pesquisar as convenções coletivas daquela empresa. Por quê? No caso do sindicato aqui, que meu especificamente, nós temos 50 convenções. Uhum. 50. Nós fazemos negociação com 50 sindicatos. Acabei de conversar aqui agora na parte da manhã. Agora nós vamos ter melhor, como é que chama? Boa ideia, né? 51. Nós vamos ter agora 51 sindicatos. E, Boa. obviamente, cada sindicato tem as suas características de justificativas, de atestados e etc. e tal. Essa parametrização vocês fazem através de contato com o sindicato ou, na realidade, a empresa é que tem que passar para vocês as convenções para parametrizar? Ótimo. Ó, excelente pergunta, doutor. O que que acontece aqui? Como é que a gente faz esse trabalho, tá? Quando a gente não tem parametrizado ainda a convenção, então às vezes eu não atendo ainda um cliente de determinado sindicato. Então o cliente manda para a gente o PDF, ali a imagem que ele tem da convenção, ou o próprio sindicato, depende muito caso a caso, mas a gente recebe aqui e a gente tem um agente que é um robô, basicamente no bom português, que ele lê, ele transcreve as informações do PDF e constrói regras automaticamente a partir dessas Entendi. definições do sindicato. Então, a gente tem cliente que tinha 85 sindicatos, a gente ia ficar maluco de fazer isso na mão, né? Em algum momento da empresa já foi feito na mão e doía pra caramba. A gente conseguiu montar esse agente usando IA aqui, a gente transcreve automático e gera as regras automaticamente para elas começarem a validar os documentos desses clientes. Então, chegou um atestado, por exemplo, tem um hospital que tem mais de um sindicato que atua. Ah, o funcionário está na unidade XPTO cujas regras são essas. O funcionário está na outra unidade cujas regras são aquelas. A ferramenta identifica e consegue fazer as validações de acordo com as regras às quais o funcionário está sujeito. Se eu apertar muito você, você fala, seu doutor, a gente não tinha combinado assim, tá? Então, porque aqui a gente tem que falar o que a gente sente, né? André, eu como advogado, eu tenho uma preocupação muito grande também com relação à sua ferramenta no que se refere
ao arquivamento, à disponibilização desses documentos para uma demanda trabalhista. Ponto. Exemplo. O cara, ele é useiro e vezeiro de prestar atestados, ou até mesmo apresentou um atestado para nós falso, né? Então, pelo que eu estou vendo na sua ferramenta, há como eh, buscar esse arquivo, e etc e tal, tá? Para efeitos trabalhistas, tem aquelas questões da prescrição de 5 anos, de 2 anos, né? Uhum. Obviamente, esse seu aplicativo ele vai gerenciar no momento que, na realidade, você passou a integrar a gestão desses atestados na empresa. Quanto tempo vocês armazenam nisso, ou como é que é armazenado, e como é que pode as empresas requerer isso por uma justificativa, na área do trabalho, ou até para outras situações? Como é que funciona isso? Perfeito, perfeito. A gente, quando começa com o cliente, ele pode inclusive subir o histórico de atestados na gente, tá? Então, não seria somente no momento a partir da data de assinatura do contrato para frente. A empresa pode mandar o histórico de PDFs, de fotos dos atestados para a gente poder salvar aqui. Que onde esses dados ficam armazenados? A gente hoje tem uma parceria muito próxima com o Google e a gente usa a infraestrutura de cloud, né, de nuvem do Google para poder armazenar esses documentos, que está totalmente de acordo com as regras da LGPD. Então, ele fica armazenado na nuvem, em ambiente aqui no Brasil, e a gente controla todos os acessos e tem registro de log, tudo direitinho de quem acessa esses dados e quando. E ao mesmo tempo, a gente tem esses dados disponíveis enquanto o contrato estiver vigente com a gente. A partir disso, está em contrato com as empresas. No momento que encerrou o contrato, a gente exporta essas informações, entrega para o cliente e deleta esses dados do nosso banco, tá? O que já aconteceu aqui de experiência de atuação junto ao Poder Judiciário? A gente teve alguns, 2 ou 3 casos no mesmo cliente, inclusive, em que o funcionário tomou uma justa causa, ele tinha indícios de fraude no documento, a gente identificou e notificou o RH dele tomar a decisão que lhe fosse mais cabível ali. A gente não indica a justa causa, te indica que tem evidências de alteração no documento. O que aconteceu foi, no primeiro caso, o funcionário alegou que não era ele, foi a juízo e disse que não era ele que tinha postado o documento tinha sido alterado na gente. E a gente tinha todas as evidências de que, um, o documento não tinha sido alterado. Número dois, a gente tinha o número do celular da pessoa que mandou, então eu conseguia provar que era o celular dela de fato, porque ela inseriu o número dela na hora de mandar. E número três, a gente tinha o IP, né, que é o registro ali do navegador com o potencial localizador ali de onde a pessoa estava no momento do encaminhamento do documento. Isso cruzou e ela acabou perdendo a ação que ela tinha entrado contra a empresa, né? O recurso ali contra a justa causa e tal. O segundo caso, que foi outro caso bem na linha que o senhor trouxe, foi a empresa também entrou com justa causa contra o funcionário entrou com ação contra para tentar enfim, derrubar, né, a justa causa e o juiz pediu a comprovação para a gente daquele dado. Então, olha, a empresa anexou os atestados e disse que estão salvos na close care e pediu para a gente mandar os comprovantes de que aquele documento estava no nosso banco de dados, seguro e etc. Então, a gente sempre auxilia. São raros os casos, mas os casos que a gente precisou apoiar a empresa, esses documentos estavam devidamente guardados, direitinho com a LGPD e foi bem tranquilo, assim. Tá? Mas normalmente é em apoio ali em alguma questão trabalhista que os clientes possam vir a ter. Ok. Está aberto a partir de agora para todos aqueles que estão na sala, começar a fazer perguntas aqui para o próprio meu amigo André. Está à disposição aí o chat para que vocês façam. Enquanto isso, eu e ele aqui vamos batendo um papo também para auxiliar aqueles que estão nos assistindo. André, no que se refere à base circunscricional, né, vamos dizer assim, a base de regionalizada, a base do atestado, então vamos dizer assim. Eu tenho hoje convenções que se regram para Jaú, tem regras de Sorocaba, tem regras em Votorantim, tem regras em outros lugares, né? Essa questão da base de dados de vocês, das convenções, obviamente, acho que a pergunta está sendo meio inútil, mas é só para reforçar. Então, quando eu contrato a sua empresa, eu vou ter a oportunidade de alimentar as convenções que eu tenho, ponto, né? Agora, pode ocorrer que esteja esse funcionário ele esteja
em uma outra localidade. Já começou agora a botar aqui um monte de perguntas, você está vendo, né? O Tô pessoal vendo, tá. deu uma chacoalhada, os caras vai embora. Não Ótimo. sei se você entendeu. Eu quero saber o seguinte: a tua base, o teu sistema, ele consegue absorver várias convenções independentes das cidades? Ponto, é essa a pergunta. Conseguimos. Eu acho que é o grande ponto que fez a gente conseguir prestar serviço para empresas que são muito pulverizadas. Então a gente fez justamente pensando nisso. O primeiro caso de uso foi, por exemplo, num call center que tem 7 ou 8 sites espalhados pelo Brasil, cada um com uma convenção coletiva. A gente sabe onde o funcionário está registrado, então ele está registrado na unidade de Salvador, o sindicato referente é esse e as regras Sim. referentes são essas. Então a gente fez toda a arquitetura do sistema, e que foi o que custou para a gente bastante tempo aqui e dedicação para conseguir montar, mas ele é todo pensado com essa estrutura mesmo que o senhor bem descreveu. Temos aqui uma pergunta do Rodrigo de Carvalho, que eu não sei qual a entidade dele, mas ele pergunta assim: onde é utilizada a IA nesse sistema? Ótimo, ótima pergunta, Rodrigo. Muito obrigado. Ela é utilizada em alguns momentos dentro da porta para dentro. Então, essa questão da parametrização das regras ela é utilizada. Então, como a gente transcreve as informações aqui das CCTs e como que isso vira regra. Mas o ponto principal aqui é na transcrição do documento. Então, no momento que o funcionário bate uma foto e manda para a gente o documento, seja ele já digital, mesmo sendo um arquivo assinado eletronicamente, seja um documento que foi feito através de um sistema impresso e ele bate a foto e o documento é digitalizado, ele, né, que foi feito no computador, mas está em papel, ou seja, um documento escrito à mão, a gente faz a transcrição usando IA generativa. O que que tem? Por que IA generativa e não um sistema tradicional de leitura de documentos, que é o tal do OCR, né, que é o mais comum? E por que que teve que usar a estrutura do Gemini e do Google? Porque muitas vezes o atestado, ele não é ele de fato não é um documento estruturado. E para o mesmo tipo de afastamento, por exemplo, o afastamento do dia 27 ao dia 30 de agosto, o médico ele pode escrever de 10 formas diferentes. Eu atesto que o funcionário André do CPF tal ficará afastado por 72 horas. Ficar afastado do dia 27 ao dia 30. Ficará afastado no período de. Então ele consegue montar o texto de N formas diferentes. E a gente não conseguia simplesmente identificar data início, data fim, CPF com o OCR, que é o tradicional. A gente tem que interpretar esse dado para que ele possa preencher os campos que a gente tem no sistema. Então a gente só conseguiu escalar aqui a parte interna usando essa parte de IA generativa lá do Gemini. E hoje ela já acerta 80% dos casos. Então, em 120 mil casos que a gente tem mensais, ela tem um impacto bastante grande para ajudar a gente a dar celeridade nessa avaliação para vocês. Está aqui o meu amigo Hamilton, que é do Hospital Sepaco. Um grande abraço aí, Hamilton, por você. Hamilton também perguntando assim, André, a conferência da foto de atestado identifica a questão da rasura Boa. na assinatura, né? Por favor. Ótimo. A rasura, ótima pergunta, Milton. Muito obrigado, prazer. A gente sim, então eu passo a IA generativa, ela transcreve o documento, interpreta e preenche os campos ali. A gente tem uma equipe que valida esses campos para garantir que a IA escreveu, transcreveu tudo correto e valida a foto também, porque tem rasuras hoje que são no nível de sensibilidade que só o olho humano consegue pegar, que a IA ainda não consegue identificar. E a gente tem uma equipe que olha para isso e a gente aponta os casos para o RH normalmente dar uma olhada. E o pessoal identifica cada coisa que, assim, mesmo eu que estou nisso desde o dia zero, não consigo ver. E eu tenho equipe que consegue pegar, olha, esse 3 virou um 8. Olha, tem um corretivo aqui que aumentou o período em tanto tempo, tal. Então a gente aponta isso por dentro da ferramenta e o RH do nosso cliente vai tratar isso depois, tal. Luciano de Assis, a área jurídica nos passa uma insegurança legal pelo fato de um médico do trabalho, que muitas vezes não é especialista na condição de saúde do atestado, apresentar ou invalidar, invalidar ou modificar o atestado médico de especialista. Exemplo, o médico do trabalho é pediatra, invalidando ou modificando o atestado médico especialista em psiquiatra. O Uhum. que tem a dizer a respeito? Eu vou interferir uma parte aqui, André.
para também justificar essa pergunta do Luciano, tá? Nós havíamos conversado numa reunião que nós fizemos, André, que existe uma resolução do Conselho Regional de Medicina que ele não é que ele obriga que o SESMIT não pode questionar o outro médico, ele não é isso, ele não é que existe uma hierarquia, não é uma questão de código de ética, por exemplo. O médico lá do trabalho, ele é generalista, e o outro é pediatra, e o outro é Uhum. psicanalista, eles não vão, vamos dizer assim, inibir a aceitação do atestado ou não. É que existe uma resolução lá do CRM de que quando a empresa possui um SESMIT próprio, ele é que tem que definir se ele aceita ou não o atestado, tá? Então é isso que Perfeito. eu queria só contemplar aqui ao meu colega Luciano e deixar para que o André também possa nos ajudar aí, André. Perfeito, Luciano, muito obrigado pela pergunta, super pertinente. O que que a gente aprendeu aqui ao longo desse caminho todo? Acho que são duas questões dentro desse assunto da homologação do atestado que são muito cruciais. A primeira é justamente a alçada do médico do trabalho da empresa sobre poder ou não glosar, vamos chamar assim, ou homologar aquele atestado recebido, né? E dentro do existe uma hierarquia dentro do mundo dos atestados que é a caneta mais pesada é do perito do INSS, o atestado dele é superior ou ele sobressai sobre os outros níveis, né, dos envolvidos. Então você tem o primeiro a pessoa do INSS, o perito do INSS, o médico do trabalho e depois o médico da rede credenciado. Então você tem hoje o médico do trabalho ele tem a capacidade de sim homologar o documento recebido. Na prática, isso não acontece de maneira muito recorrente. De só, simplesmente chegou um atestado de 5 dias, o médico risca, não, você precisa de 3. Na prática, o que a gente tem visto é que os médicos se sentem inseguros de fazer esse tipo de política, existe um código de ética ali entre eles e tal. Então, os médicos dos nossos clientes normalmente ligam para o médico que indicou aquele documento para dar um pouco mais de contexto sobre a situação do funcionário. Então, olha, doutor, eu sou aqui da empresa tal, a gente recebeu um atestado de 10 dias de dor de barriga do fulano de tal. Olha, precisa entender aqui, ele trabalha hoje dentro de uma estrutura XPTO, que tem uma questão assim assado, e normalmente ele dá um pouco mais de contexto e discute o caso. Então, eu já vi isso acontecer em diversas localidades, assim, o que mais me vem à cabeça aqui é uma empresa que é uma indústria, que tem um ambulatório super atuante dentro de uma cidade um pouco menor. Então ele consegue entrar em contato com esses médicos e discutir caso a caso, e com isso eles têm um programa de homologação muito forte, que reduz normalmente entre 20 a 30% do tempo médio de afastamento, sem gerar atrito entre os médicos. Então eles discutem o caso, que são casos normalmente as exceções, né? São casos mais longos e casos de maior duração. Então essa prática acontece sim, mas a gente precisa ter o jurídico do nosso lado comprado de que isso pode acontecer e, ao mesmo tempo, um médico do trabalho que esteja alinhado com esse tipo de atuação, né? Que também não são todos que têm esse perfil um pouco mais de gestão e, enfim, gestão de atestados e absenteísmo, né? O, temos outras perguntas aqui, mas eu queria passar uma outra para você. André, deixa eu ver, aqui em São Paulo tem uma indústria de compra de atestados assim, fora de série, principalmente ali na Uhum. Praça da Sé. Aí temos essa ferramenta sua que tem essa possibilidade de fazer a gestão desses atestados, identificar quem é que está dando mais atestado, quem tem apresentado atestados falsos, se esse médico existe, se esse médico não existe. A sua ferramenta propicia isso. Ela propicia também a validade do emissor, tipo, eu trouxe um atestado aqui que é do pronto-socorro em Nhanhã da Serra, tá? Vocês vão lá buscar se existe o Nhanhã da Serra ou não? Ótimo, ótimo, ótimo ponto. A gente valida o médico emissor. Então a gente tem lá a parceria com o Conselho Federal de Medicina, a gente bate na API deles no endereço que eles têm e valida se de fato aquele emissor ele existe ou não, se ele está ativo ou não está ativo. Então são várias validações sobre o CRM do médico. A gente não valida o Nhanhã da Serra, né, se de fato aquela clínica existe ou não, porque hoje as bases de clínicas são um pouco mais difíceis de consultar e tudo mais. O que a gente fez, que acho que foi bem legal nesse assunto, foi de virou cliente dos caras que vendem atestados em alguns locais mais famosos aqui em São Paulo e pela internet. Então a gente comprou
diversos desses atestados aí emitidos online, e a gente tem os layouts aqui. Então a gente consegue identificar e apontar aquele documento como um potencial documento fraudulento, porque ele se encaixa dentro de um layout de documento vendido na internet. Então isso entra dentro das validações que a gente aponta, tá? Então, isso Então esse é um ajuda. O dos itens Danilo, ali do processo. tá. O Danilo Melo pergunta: foi citado que 13% dos atestados são invalidados por não atenderem os requisitos legais. Quais seriam essas principais causas, por exemplo, de divergências identificadas pelo sistema? Olha, Danilo, boa pergunta. Obrigado, prazer aí. Bom, a grande média hoje está em 13%. Quais são esses critérios, né, de maneira geral? Então, você tem um dos principais critérios de recusa, e obviamente, essas recusas dependem de cada empresa. Tem empresa que quer recusar automaticamente, tem empresa que não recusa. Essa é a grande média de como os nossos clientes trabalham. Mas os principais motivos aqui de recusa, a gente tem atestado fora do prazo, emissor não identificado ou inexistente. Então, atestado que foi entregue fora do prazo que tem convenção. Então, por exemplo, o funcionário tem 24 horas ou 48 para entregar, ele entregou em 72 horas. Esse atestado pode ser recusado. Então, a gente tem embasamento legal para isso, se tiver na política ou na convenção da empresa. Emissor não identificado é uma outra causa também relativamente significativa. A gente tem documento rasurado, a gente tem documento que não apresentam todas as informações necessárias, documento cujo emissor não é emitido por não é emitido por um médico ou dentista, então a gente tem muito atestado de recepção, carimbo da recepção, não é emitido por médico ou dentista, ele não é atestado válido. A gente tem atestados, dentro desse caso ainda, desse grupo, atestados de fisioterapia, atestados de nutricionista. Isso aí também você tem empresas que são um pouco mais rigorosas nos critérios, não precisariam ser atendidos, ser abonados. A gente tem casos de declaração de horas, extrapolou o limite de declaração de acompanhamento de menor dependente. Então, normalmente você tem na convenção que o funcionário pode entregar X por semestre ou X por ano, ele extrapolou isso, é passível de recusa. Limite de doação de sangue, então ele tem um total de doação de sangue no semestre. Tem gente que não sei como, né, doutor, doa sangue todo mês, né? Então a gente vai, identifica esse indivíduo, aponta e a empresa também consegue tomar as devidas medidas. Então, são alguns dos exemplos ali que a gente faz essa validação automática e ajuda os clientes a identificar rapidamente. André, uma das coisas que me parece que é sensível dentro desse critério, obviamente, aliás, tem uma pergunta aqui da LGPD, acho que eu passei batido, mas eu volto lá. É, fugiu. Assim, todas as vezes que nós identificamos essa questão da veracidade ou não dos atestados, a gente tem que observar essas questões de conformidade com a LGPD, né? Quais são essas práticas aí que o meu amigo aqui também está reforçando, que é o Mário Júnior, né? O Mário está perguntando, André, com relação às conformidades com a LGPD, quais são os dados e boas práticas que sua ferramenta possui? Antes de você me responder isso, André, eu queria casar uma outra questão. Todas as empresas têm lá o seu regulamento, tem seu regimento interno, né? Acho que uma das coisas fundamentais, antes de você responder essa conformidade com a LGPD, eu acho que fundamentalmente é a necessidade da sua ferramenta adaptar o regimento interno, porque ele pode. Isso, como é que é feito isso? Depois você me responde a LGPD. Ótimo. Como é que a gente faz ali a adaptação à política, por exemplo, uma eventual mudança de política da empresa? Mas nessa ali? Não, assim, pode ser que o próprio hospital tenha um regimento diferenciado do que está preconizado na lei, correto? Perfeito, Então, perfeito, ele tem lá o perfeito. regimento dele, correto? Tem Isso, cara que isso. pode até estar estabelecendo regras que não está é uma questão de Ótimo. gestão de RH, ok? Perfeito, doutor, perfeito. Como que a gente chama essas regras aqui? A gente chama de protocolos. Esses protocolos que a empresa tem, ela pode adotar os protocolos, as regras ali da CCT, ou ela pode ter protocolos internos com regras internas que são baseadas ou não na CCT. Então a gente faz caso a caso aqui. A gente consegue parametrizar a ferramenta com a política do cliente, com as regras internas, com a CCT, com a CLT, enfim. Isso é bem adaptável caso a caso, assim. Tem clientes, obviamente, que se repetem as regras, porque eles têm regras parecidas, eu estou sobre o mesmo regimento de sindicato, ou isso pode ser adaptado ali cliente a cliente, tá? Com relação ao LGPD, acho que é um tema super
sensível, né? E a gente quebra ele em algumas partes. Com relação a como eu ajudo o cliente a se adaptar à LGPD, é um primeiro ângulo aqui, a gente está. Acho que o grande entrega disso é tirar o atestado da mesa do gestor, né? Então, normalmente, tem empresas que o gestor recebe, o gestor digita no sistema de folha, o próprio gestor abona no ponto do funcionário. Esses são, assim, gol sem goleiro, né? Porque antes o atestado ali do. Pegar um exemplo meio esdrúxulo, mas para ajudar a ilustrar, o atestado lá com o CID de dor de barriga do funcionário fica em cima da mesa do gestor. Então a gente tira isso, dá proteção para o funcionário mandar isso eletronicamente. E se o gestor tiver, ele pode ter acesso à nossa ferramenta para aprovar aquele documento e acompanhar quando que o André volta ali, qual que é a data de retorno, ele não tem acesso ao CID. Então tem um ganho bastante grande da empresa de proteção com relação a essas informações, que elas só são disponibilizadas para quem tem o devido acesso, tá? E quem faz essa gestão direitinho ou é a área da saúde ou é a própria área de RH do cliente. Então, primeiro ponto aqui de LGPD é como a gente ajuda o cliente a estar um pouco mais protegido nesse tempo. Segundo passo é da nossa porta para dentro, é como que a gente cuida desse dado para a empresa. Então, de maneira bem geral, a gente se coloca hoje como operador do dado, que a lei ela fala muito sobre o controlador e o operador. A gente hoje é como se fosse uma folha de pagamento. É um tipo de sistema que a empresa utiliza para fazer os trâmites e que são trâmites intrínsecos ao RH que culminam no pagamento do funcionário. Então, ela normalmente a gente está ou citado ou está dentro de um grande grupo de ferramentas que está no contrato do cliente, do contrato de trabalho do funcionário. A empresa já tem uma cláusula que o funcionário assina ali e que ela pode compartilhar esse dado com sistemas que são fundamentais para o RH fazer suas rotinas operacionais. A gente se encaixa dentro disso. Como que a gente protege esse dado internamente? Então a gente tem todas as políticas em dia, tem uma área, tem um DPO aqui, que é uma pessoa que é responsável por esse tema e manter as políticas todas em dias de treinamento, políticas de privacidade e tudo mais. E esse dado, de novo, está armazenado dentro do Google, né? Que é talvez aí, ó, maior ou segunda maior empresa de nuvem e que garante as proteções devidas para esse documento. Então, ele fica salvo lá e a gente tem esses acessos bastante restritos e monitorados. Não tem nada salvo dentro de máquina de funcionário. Funcionário que hoje trabalha com validação de documento é tudo CLT, tem proteção em contrato. Então a gente tem uma parte bem robusta aqui de segurança da informação que, para atender grande banco, a gente precisou ser faixa preta no assunto, assim, porque acho que faixa branca, faixa amarela não passava. Então a gente teve que investir bastante nisso e viramos expert aí nesse negócio de LGPD. Muito bem. O Hamilton também volta aqui dizendo que tipo de estatística o sistema disponibiliza? Por funcionário, por setor, CID e etc. Painel, né? De como é que Relatórios. funciona. É. Isso. Que legal, ótima pergunta também. A gente tem várias quebras, Hamilton. Então, a tela inicial ali, ela é composta por um gráfico de visão geral do absenteísmo. Então, como é que está o absenteísmo geral na empresa? Você pode selecionar isso por período e a gente vai fazer algumas quebras. A gente chega a ter três tipos de quebras diferentes. Então, você pode ver geral da empresa, quebrado por regional, por exemplo, empresas que têm regionais, quebrados por área, quebrado por departamento. Então, tem isso tudo cascateado. Depois a gente vai ver os principais emissores, então quem são os principais médicos que entregam, principais CIDs, a gente tem quebra por funcionário para identificar quem mais está entregando. Então você pode filtrar por patologia, quem entregou atestado de N54, de saúde mental, você consegue navegar por esse ângulo, ou por quantidade de atestados por funcionário. Então a gente tem todas essas quebras atualizadas dentro de relatório. Então, por unidade, os recusados, motivos de recusa, tudo isso dentro desses painéis que vocês, como gestores, vão ter acesso. Mas tem basicamente, acho que André, são 40 tipos de André, quebras. pode até ser parametrizado pela própria entidade. A entidade quer ver por setor. Se ela quiser fazer essa parametrização por cento de lotação dentro da empresa, é possível, não? A gente tem todas as quebras ali, são vários relatórios de prateleira que a gente coloca, mas hoje a ferramenta que a gente disponibiliza ainda não. Os clientes conseguem montar as visões em Excel se forem visões muito específicas. Mas dentro do Sim. portfólio de relatórios tem bastante coisa disponível. E, por fim, tem empresas que têm o seu BI interno, né? Eu uso Power BI, eu uso uma ferramenta que a TI já disponibilizou. A gente tem uma API, que é um endereço público
que a TI consegue de vocês bater aqui e puxar esses dados para jogar no BI para cruzar com dado de sinistro, por exemplo, ou dados de outras áreas. Isso também está disponível. Tá. Aqui na realidade me parece que essa talvez seja a questão por parte do Hamilton. É assim, eu Hum. quero saber dentro do meu hospital, qual é o lugar que apresenta mais atestado? É a manutenção, é o serviço de higiene e limpeza, é a enfermagem? É isso que provavelmente ele fala. Então, pelo que eu estou vendo aqui, você diz que há a possibilidade de se parametrizar estas áreas, é isso? Isso. As áreas a gente vai parametrizar na entrada, então a gente vai precisar receber a base de funcionários cadastrados com as áreas que os funcionários atuam, né? Então tem uma planilha de parametrização até para a gente dar o acesso ao funcionário para ele enviar, e essa planilha ela sustenta os relatórios de todas essas quebras que a gente tem por área, por departamento, tudo bonitinho. Então é sim bem Legal. possível, tá? Luciano Otari. O Luiz Luciano, acho que é de Bragança Paulista, né, o Luciano? A área jurídica nos passa uma insegurança jurídica pelo fato de um médico do trabalho, que muitas vezes não é especialista na condição, acho que eu falei essa pergunta já, Falou. condição acho que falei essa sim. O Mário Júnior, que é do Seconce, André, como a ferramenta valida se a pessoa que está enviando o atestado é ela mesma? Ótimo, boa pergunta. A gente tem hoje aquela questão, né, até jurídica que eu trouxe. Então a gente tem, primeiro, o login. Então ele vai fazer login com CPF, e data de nascimento. Já é um recorte, tá? Mas obviamente que são dados que eventualmente pode não ser a pessoa e tudo mais. Mas a gente tem essa confirmação e depois ele põe o número do celular, tá? Então é uma primeira validação necessária. Um segundo momento, caso tenha alguma questão a gente precise comprovar que foi a pessoa, a gente tem também o IP dele, né, da pessoa que enviou, para depois cruzar isso e garantir que de fato foi ela, tá? Então, isso normalmente vai acontecer em casos de processo trabalhista e tal. Tem empresas que têm um pouco mais de preocupação com isso, que trabalham com o SSO. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas quando a gente vai fazer login, por exemplo, num site, e eu entro, em vez de eu colocar o meu e-mail e minha senha nesse site X, eu coloco logar com o Google, logar com conta do Google, logar com o meu ID do Facebook, por exemplo. Isso chama single sign-on, que é um tipo de login que você faz usando outra ferramenta. Na Close Care é possível fazer isso usando o seu login, por exemplo, da Microsoft. Então, tem empresas que têm, eu tenho um ambiente todo que o funcionário já entra logado com o e-mail dele da empresa, que é da Microsoft. A gente consegue fazer esse tipo de login aqui para o funcionário acessar com o e-mail da empresa. Tá? Então, tem empresas que são um pouco mais restritivas nesse sentido e querem garantir mesmo que de fato é o funcionário, a gente consegue fazer esse tipo de proteção também. Tá? Então, dentro desse caso, veja, André, a gente consegue fazer dentro daqueles links de validação que às vezes tem algumas ferramentas que quer validar pelo Facebook, quer validar pelo Apple, quer validar pelo Google, é isso que você É fala? similar, exato. É que tem empresas que, para serviço corporativo, doutor, contratam a Microsoft, contratam outras empresas que têm isso voltado para o mercado enterprise. E a gente usa essa ferramenta aqui para comprovar que o funcionário é o funcionário. Então, exemplo Legal. prático, tá? Eu tenho aqui um sistema que o funcionário entra para marcar ponto. Legal, ele faz o login, ele consegue clicar, enviar atestado, vir direto para a nossa ferramenta e cair logado aqui. No momento que ele cai Ah, logado, ele teve que entrar pelo portal onde ele fez login com as credenciais da empresa. Então é um pouco dessa dinâmica. muito bom. José Luiz Espigolon, um grande abraço para você, prazer enorme você estar aqui nessa sala. André, o Espigolon é de Brasília, parceiro nosso, um assessor muito importante na área política e de gestão dos hospitais, é um ícone dentro do segmento. Muito obrigado, Espigolão. Parabéns, Edson, pela oportunidade e qualidade do evento. André, muito claro e assertivo na apresentação da resposta. Nós agradecemos aí a sua Obrigado. participação, viu, Espigolão? O Rodrigo Moura, como a IA pode apoiar o SESMIT ou a empresa na identificação precoce de fatores de riscos ocupacionais que possam contribuir para o absenteísmo? Aí eu me apertou um pouco aqui agora. Vamos lá, André. Consegue? Ó, pergunta muito boa pergunta do É, milhão aqui. Como é que a gente tem é, olhado? Vou contar um pouquinho de como que a gente tem olhado esse tema aqui internamente, né? Acho que a, a primeira entrega da IA aqui dentro é nessa questão da transcrição do documento. Então, acho que
Dentro da entrega básica é como que a IA ajuda a gente a tirar o trabalho operacional da digitação. Isso feito, a gente tem olhado para a segunda casinha que é como que a IA consegue nos ajudar a identificar os casos, uma vez transcritos, que possam gerar afastamentos mais complexos e etc., detectando padrões de entrega de documento. Então, o que que isso quer dizer, né? Como que a gente consegue usar os dados de atestados antigos para, por exemplo, predizer a chance do André que entregou um atestado de um M54, que é de uma determinada função, qual que é a probabilidade do André se afastar para o INSS? Então eu sei a função, sei o tempo de casa que ele tem, sei o histórico e sei o gestor que ele hoje está respondendo e sei de fato a doença que ele teve o tempo de afastamento. Qual que é a probabilidade dele me gerar um afastamento previdenciário, ou esse cara virar um hiperatestador, ou esse cara virar um problema no plano de saúde, tá? Então esse é um pouco do racional que a gente tem tentado trabalhar aqui, que é olhar, identificar potenciais hiperatestadores e potenciais ofensores do plano de saúde a partir do comportamento de entrega de atestado. E aí os CIDs são fatores muito importantes nessa equação, somado ao tempo de afastamento. Então, por exemplo, um atestado que é um CID que pode gerar um NETEP é um atestado potencialmente perigoso e ele se torna mais perigoso conforme ele tem um tempo de duração um pouco maior. Então, como que a gente treina a IA para detectar esses casos de maneira proativa e uma vez que o funcionário de tal área, que é um fator de risco grande, entregou um documento dentro desses critérios, a gente já consiga apontar esse cara antes e colocar ele numa esteira de cuidado do SESMIT, né? Então, em outras, né, em bom português a gente não precisar esperar esse cara se afastar para o INSS para a gente cuidar dele. É a partir de vários fatores eu identificar esse cara antes, a partir da entrega de um documento. Então, se ele tem um monte de fator de risco, como é que eu coloco ele numa esteira para poder cuidar? E aí a vem com isso, é cruzando um monte de informação para a gente detectar quais são os padrões que tem maior probabilidade de dar em bucha, né, no bom português. Não Legal. sei se eu Estamos me aqui fiz quase claro, fechando aqui. Não, eu não fez sei se sim. foi claro. Ah, então ótimo. É, é, deixa eu só. Aqui tem um Hamilton colocando que é a pergunta aí dos negócios. André, em relação à questão comercial, como é que é feita a cobrança por colaborador? Tem custo de implantação? Perfeito. A gente cobra hoje por documento, né? Por quantidade de documentos enviados no mês, tá? Esse é o padrão que a gente tem aqui, que é o seguinte: eu tenho hoje, por exemplo, por que que a gente cobra assim? A gente tem empresa de 1.000 funcionários que entregam até 100 documentos no mês e tem empresa de 1.000 funcionários, acredite se quiser, que entrega até 600 documentos no mês. Então, o cliente entra aqui, a gente põe na nossa esteira para entender um pouco de volumetria de documentos por mês e a gente fecha um valor ali até 100 documentos, até 500, até 1.000 e cobra esse valor fixo. O que extrapola disso, a gente tem um valor por documento adicional, mas a cobrança é por documento. Normalmente não tem setup, tá? A não ser que tenha algum tipo de parametrização muito específica. A gente assinou o contrato, a gente começa já a rodar, faz a parametrização da solução com as políticas e vocês aderem aos protocolos que vocês têm e a gente começa a rodar normalmente em 30 dias se não tiver integração com o sistema de folha. Se tiver, demora mais uns 30 dias adicionais, demora uns 60 no total. Bom, André, eu queria, desde já, agradecer muito a sua eloquência, essa sua maneira didática de fazer essa exposição, parabenizar você. Você realmente tem um potencial muito grande, não só de convencimento, mas também de uma expertise de mostrar a valorização do seu produto. Por isso que eu trouxe você aqui, tá? Então, estão assistindo aqui, pelo que eu estou vendo as perguntas, grandes ícones da área e, obviamente, de vários hospitais de São Paulo. Estes provavelmente vão entrar em contato com você. Eu queria, desde já, que você colocasse aí no chat os seus dados e o pessoal da área técnica do hospitalar também pode ajudar. Colocaria aí o seu e-mail, o seu telefone, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Se você puder também sinalizar o telefone comercial, seria muito justo também. Ótimo. Então tá aí, Perfeito. andré.camargo@closecare.com.br. O telefone é São Paulo 11 9 5785 8615. André, cara, eu queria primeiramente agradecer imensamente o fato de você ter aceitado esse nosso convite. Queria também
passar a todos aqueles que estão nos assistindo que o André vai estar lá no nosso congresso, já está intimado a aparecer lá no congresso, oferecer essa ferramenta, né? E queria também deixar aberto aí a Close Care. O sindicato tem ideia de estar divulgando o seu produto, obviamente que você faça alguma vantagem para aqueles que são filiados ao Sindosfil. Esse é o motivo de nós incluirmos você no clube de parceiros. O sindicato, ele não precisa receber percentual de comissão, não é nada disso. A gente trabalha para os filiados. Então, aqueles que são filiados, eles têm a oportunidade de obter vantagens por ser filiado. E uma dessas vantagens é essa ferramenta que eu estou colocando o meu nome na vitrine junto com você, porque eu só vou colocar para aqueles que são nossos filiados ferramentas que eu vejo que trazem resultados. E essa me parece, salvo o melhor juízo, é uma ferramenta importante para aqueles que estão assistindo aqui a nossa fala. Um grande prazer ter você aqui novamente, viu, André? Muito obrigado por Doutor, tudo. eu que agradeço, e eu agradeço muito pela cordialidade, pelas excelentes perguntas, né, que o senhor sempre me fez e sempre me provocou muito bem, e sempre fiquei muito estimulado em estar em contato contigo, porque também sempre aprendo muito, e acho que o que me faz sempre querer estar perto do senhor é o seu interesse genuíno em prestar serviço para as empresas filiadas aos sindicatos. Sempre me chamou muita atenção e brilhou meu olho, porque acho que é um alinhamento de missão com o que a gente tem aqui também em torno dessa causa, que é uma causa que tem gerado muita dor de cabeça para os RHs. Então, esse nosso alinhamento desde o primeiro papo me motiva muito a estarmos cada vez mais próximos. E com isso em mente, a gente tem uma tabela super especial aqui para os filiados ao sindicato, e acho que é justamente aí que a gente pretende também retribuir esse carinho, esse espaço que vocês nos deram aqui. Muito obrigado e é sempre um prazer a gente estar junto. Muito obrigado, André. Deus abençoe você. Um abraço a todo mundo aí, as meninas aí que sempre estão com a gente, você em especial. Nós vamos trocar ideias anteriormente. Salvo o melhor juízo, a gente tem uma palestra também que você vai fazer lá no sindicato, não é isso? Acho que tem alguma coisa agendada com você nesse sentido? Tem? Temos, vamos agendar isso aí direitinho, mas É, vamos só bater martelo. é, Pode eu contar. acho que tem uma data aí. Depois você entra em contato com a menina lá, a Daniela. Pode Eu deixar, acho pode que deixar. tem uma data que você vai fazer uma exposição lá no sindicato, mas eu não me recordo agora, tá? Um grande Perfeito. abraço a todos que estiveram presentes aqui nessa sala. Um grande abraço ao Espigolon, ao Hamilton, a todos aqueles que estão aqui. O meu amigo, tenho certeza que o meu calo, o, deixa eu ver que eu guardei, o Luciano, lá da Bragança Paulista. Um grande abraço ao Danilo, que me parece que é da Santa Casa de São Paulo. Todos os demais, peço desculpas, eh, por não me guardar todos, mas eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito, e é esse o nosso papel, estar aqui nos contribuindo com vocês, tá? Grande abraço a todos, um bom dia e estamos sempre à disposição. Um grande abraço a você também, André. Grande Muito abraço. obrigado, obrigado. Bom dia para todo mundo.